Então, vamos à solução da questão meia dúzia. Questão meia dúzia está na página 29. Certo? Entenderam, pessoal? Implicação lógica, eu defino, então, dois tipos, tipo 1 e tipo 2. Então, relembrando, tipo 1 são as questões de implicação lógica, em que entre as premissas aparece pelo menos uma proporção simples, ou então uma conjunção. O que eu falo proporção simples é a premissa inteira, né? A premissa é uma proporção simples, tá? Ou então uma conjunção, tá bom? Tipo 1. Se não ocorrer isso, vai ser tipo 2. Aí, para resolver o tipo 1, para resolver o tipo 1, já sabemos que temos que fazer as premissas verdadeiras, e aí achamos o valor da letra, e aí acha a questão, a solução da questão. Do tipo 2, aí tem várias maneiras de resolver. Por que eu inventei várias maneiras de resolver? Porque realmente tem uma maneira mais adequada para cada situação, tá? Isso aí, que esses métodos de resolver, né, eu bolei exatamente para facilitar a vida de você. Você vai ver que por um método, uma questão se resolve mais rápido. Outro tipo de questão vai se resolver mais rápido por outro método, tá? Então, se eu fosse fazer um método só, por exemplo, tabela verdade, fazer um método da tabela verdade para todas as questões, resolvia, beleza. Tabela verdade resolve todas as questões de implicação lógica. Só que se tiver, por exemplo, 3 letras ou 4 letras, pior. 4 letras dá 16 linhas. Não sou nem, né? A gente não é nem doido de fazer numa prova uma tabela verdade com 16 linhas. Né? É um absurdo. Então, por isso, pessoal, eu coloquei, né, um método adequado para cada tipo de questão, tá bom? Então, o método de hipótese eu vou resolver aqui, porque eu vou resolver por hipótese. Porque é uma implicação lógica do tipo 2 e porque também as opções de respostas utilizam o conectivo E, tá? Tipo 2 e opções de resposta com conectivo E, eu vou usar o método de hipótese. É bem simples, tá? Você vai ver que é bem tranquilo. Inclusive, esse método de hipótese, ele cai muito em questão, tá? Da Carlos Chagas, CESP, ESAF. É uma coisa bem simples de resolver. Então, vamos lá. Temos aqui, né, 3 letrinhas, A, B e C. Aí é o seguinte, o método de hipótese consiste em você considerar alguma dessas letras como verdadeira ou falsa e testar essa condição, tá? Então, digamos aqui que eu vou fazer vou considerar que o A seja verdade. É uma hipótese, tá, pessoal? Vou escrever aqui, hipótese. Então, a hipótese é uma coisa a ser testada para verificar se é válida ou não. Então, a hipótese aqui é que o A é verdade. Vamos lá, vamos testar essa hipótese. Então, onde tiver A, eu vou colocar V. Então, aqui na primeira premissa tem A, né? Aqui, na última premissa aparece o não A. O não A vai ter valor lógico falso. Pronto. Agora, também eu tenho que fazer isso aqui, Eu tenho que também, além de considerar, né, fazer essa hipótese, eu tenho que considerar as premissas verdadeiras. Então, aquela situação de considerar as premissas verdadeiras continua valendo, tá bom? Considera as premissas verdadeiras e estabelece uma hipótese. Ao fazer as premissas verdadeiras, dá para descobrir o valor lógico do B aqui. Olha, se a primeira parte é verdade, a segunda parte também tem que ser verdade da condicional. Olha, a segunda parte é verdade, quer dizer que o valor lógico do B qual é? Não B é verdade, então B é falso. Pronto, achei o valor lógico do B. Então, onde tiver B, eu vou colocar F de falso. Aqui, aqui tem B. Deixa eu colocar aqui no lado de cor. Aqui tem B. Então, aqui é falso, né? Aí, falso ou C é verdade. Olha, aqui é o exclusivo. O exclusivo, para ser verdade, eu tenho duas situações. Verdade e falso verdade, tá? Duas situações. Repetindo. Verdade, falso, verdade. Aqui, a situação que vai ser o quê? Vai ser falso, verdade. Aqui já é falso, né? Então, aqui tem que ser verdade. Pronto. Acabei de descobrir o valor lógico do C. O C é verdade. Esse resultado eu vou substituir na de baixo. Então aqui, o C é verdade. Agora só que ocorreu um problema. Olha qual é o problema aqui. O problema é o seguinte,
aqui a primeira parte da bicondicional é verdadeira, né? A primeira parte é verdadeira. Só que a segunda parte da bicondicional, ó, ela é falsa. E verdade, bicondicional falso, isso aqui resulta em que valor lógico? Isso aqui resulta no valor lógico falso. Só que era para ter resultado, ó, em V, pessoal, né? As premissas têm que ser verdadeiras. Então, se tem que ser premissas tem que ser verdadeiras, ocorreu aqui, ó, uma contradição, né? Um conflito, né, de resultados, tá bom? Então, se houve um conflito de resultados, quer dizer o seguinte, que essa hipótese aqui, ela não pode ocorrer, tá? Então, a gente tem que descartar essa hipótese. Mas, olha, o A só tem dois valores lógicos possíveis, ou é V ou é F. Se eu descarto o valor lógico V, é claro que eu tenho que considerar o A sendo falso. Pronto. Então, pessoal, se A igual a V está errado, o A sendo falso, com certeza está certo. Isso aqui é absolutamente certo. Não é hipótese mais. Está ok? Então, esse resultado aqui, A falso, eu vou jogar nas premissas. Olha, poderia ter ocorrido de essa hipótese aqui ser válida. O ACV fosse válido. Isso ocorreria como? Aqui, né? Ó. Se isso aqui, por exemplo, se aqui fosse não C, aqui ficaria como? Não C ficaria F, né? Aí F bicondicional com F dá V. Aí daria certa a hipótese, tá bom? Então a hipótese estaria certa e aí a questão acabava, né? Aí eu achava o A é V, o C é V e o B é F. A questão acabava, era só agora depois verificar qual alternativa que trazia esses resultados. BF, CV e o A sendo V. Achada a alternativa que trazia esses resultados, acabava a questão. Só que aqui, como houve um erro no estabelecimento da hipótese, então eu vou ter que fazer o seguinte, considera agora o AF e substitui nas premissas novamente. Então eu vou ter que substituir novamente nas premissas para achar o valor do B e do C. O A eu já sei. O A eu já sei. Falta achar o valor do B e do C. Tá? Como eu vou repetir, não é mais hipótese, é coisa certa. Então vamos lá, repetir aqui as premissas. Ó. A implica não B, a segunda premissa é B ou C, e a terceira é C bicondicional, né? Não A. Vamos lá. Onde tiver C, eu vou colocar F de falso. Né? Aliás, o A, né? Onde tiver o A, eu vou colocar F de falso. Então aqui tem um A, e aqui não A, vou colocar V. Pronto. Aqui, pessoal, vamos começar por onde? Olha, a condicional aqui, se a primeira parte é F, a segunda parte pode ser F ou V, para dar V, né? Então aqui ficou indeterminado, tá? Vou botar aqui tudo V. Pronto. As premissas têm que ser verdadeiras. Então a primeira premissa não dá para trabalhar no momento. O B está indeterminado. Então vamos passar aqui para a última aqui, ó. Na última aqui, ó, a segunda parte é verdadeira. Então a primeira parte também tem que ser verdadeira, porque é um bicondicional. Pronto, acabei de achar o valor do C, tá? Então já sei que o valor do A é F, e já sei também agora que o valor lógico do C, ele é V também. É V. Pronto, falta achar o valor do B. Olha, esse valor do C igual a V, substitui aqui, ó. Pronto. Pessoal, aqui é B ou C. B ou C é um exclusivo. Os dois não podem ser V ao mesmo tempo. Como o C já é V, o B tem que ser F. Pronto, acabei de descobrir o valor do B. O B é F. Tá aqui. Então, as letrinhas são essas. O A é F, o B é F e o C é V. Temos que descobrir aqui, dessas opções, qual é que traz essa situação. Ó, quem é A? O A eu chamei de ocorrer crise econômica, né? Então, não ocorre crise econômica, porque o A é falso. Então, não ocorre crise econômica. Aqui eu chamei o B de quem? Eu chamei o B de o dólar subir. O dólar subir deu falso. Então, quer dizer que o dólar não sobe. Então, o dólar não sobe e não ocorre crise econômica até o momento. E o C? O C, eu chamei de os salários serão reajustados. Realmente serão reajustados, né? Olha, a alternativa que traz esses resultados é a alternativa B, né?
É a alternativa B. Observe lá na alternativa B que o dólar não sobe, os salários serão reajustados e não ocorrerá uma crise econômica. B de bola. Tá bom? É só isso, não é difícil. Isso aqui dá para se resolver muito rápido, pessoal. É só questão de treino. Isso aqui, sinceramente, dá para resolver em menos de 1 minuto. Né? Faça em casa, teste que você vai ver que dá para fazer em menos de 1 minuto essa questão. Tá bom? Então tá aí, a resposta, letra B de bola. Agora vamos resolver aqui a questão 7. A questão 7... Né? Vamos anotar aqui as premissas, depois a gente vai verificar se é do tipo 1 ou do tipo 2. Tá? Aqui, questão 7 tem assim, aqui, ó. Carlos não ia ao Canadá, é condição necessária para Alexandre ir à Alemanha. Helena não ia à Holanda, é condição suficiente para Carlos ir ao Canadá. Alexandre não ia à Alemanha, é condição necessária para Carlos não ir ao Canadá. E Helena ia à Holanda, é condição suficiente para Alexandre ir à Alemanha. Helena não vai, aí tem as opções de resposta, né? Olha, é uma questão de implicação lógica, né? Eu tenho aí afirmações no enunciado, tá, ok? Usando conectivos, e ele quer a conclusão, né? Aqui, ó, portanto, ele quer a conclusão dessas premissas. É uma questão de implicação lógica. Vamos fazer o quê? Primeira coisa, para facilitar a solução da questão, é fazer as proposições simples, né? Representar através de letras. Então, vamos fazer isso agora. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver só se eu coloquei... Não coloquei. Podia ter já separado aqui as proposições, ficaria mais fácil, né? Então, aqui, ó. Carlos não ia ao Canadá. Vamos ter que aqui. Quais são as que aparecem? Ó, pessoal, vou associar uma letra que tem a ver com a proposição. Observe, ó. Carlos, Canadá, né? Tem aqui depois. Helena, Holanda. Alexandre, Alemanha. Então... tem uma letra que fica mais fácil associar. Eu vou chamar aqui Carlos ia ao Canadá, vou chamar de C, tá bom? Então, Carlos não ia ao Canadá, vai ser não C. Então, isso aqui eu vou representar, né, como não C. É condição necessária para Alexandre ir à Alemanha. Então, aqui, Alexandre ir à Alemanha... é claro que eu vou chamar da letra A, ok? Tem tudo a ver, né? Aqui, Helena não ia à Holanda, vou chamar de H. Helena ia à Holanda. E não ir vai ser não H, ok? Vou botar aqui, vai ser não H. É condição suficiente para Carlos ir ao Canadá. Isso aqui, Carlos ir ao Canadá é C, né? Alexandre não ia à Alemanha, vai ser não A, isso aqui vai ser não A. É condição necessária para Carlos não ir ao Canadá, que vai ser não C. E Helena ia à Holanda, é H. É condição suficiente para Alexandre ir à Alemanha. Então, H e Alexandre ir à Alemanha é o A. Pronto. Pessoal, vocês lembram desse negócio de condição suficiente necessária? Né? Relembrar rapidamente aqui, ó. Quando eu digo que X é condição suficiente para Y, aí eu escrevo assim, ó. X é condição suficiente para Y, eu escrevo assim. Agora, se eu digo assim, ó. Z é condição necessária para W. Z é condição necessária para W. Eu escrevo assim, ó. O Z vai ficar na segunda parte da condicional. Então, a segunda parte é condição necessária para a primeira. E a primeira parte é condição suficiente para a segunda, tá? Então, lembrem disso aqui. Agora, vamos lá, vamos ver aqui. Então, Carlos não ir ao Canadá é condição necessária. Então, se é condição necessária, ele vai ficar na segunda parte, o não ser. E na primeira parte vai ficar quem? A Alexandre e a Alemanha, que é o A. Segunda premissa, Helena não ia à Holanda, é não H, é condição suficiente. Então, é a primeira parte, não H, né, implica Carlos ir ao Canadá, implica C. Alexandre não ir à Alemanha, vai ser não A, é condição necessária. Então, não A, vou colocar aqui na segunda parte. É condição necessária para quem? Para Carlos não ir ao Canadá. Então, não C. Helena ia à Holanda, é o H, é condição suficiente. Então,
Helena e Holanda é condição suficiente para Alexandre e Alemanha. Ok? Pronto, ficou assim. Só confirmando se está certo. Carlos não ia ao Canadá, tá certo? É não ser. Necessário é Alexandre e Alemanha, tá ok? É o A. Aqui, Helena não ia à Holanda, ok? Não H. É suficiente para Carlos ir ao Canadá, ok? Alexandre não ia à Alemanha, vai ser não A, aqui, tá aqui. Né? Tá aqui o não A. É condição necessária para Carlos não ir ao Canadá, tá certo? Não ser. E por último aqui, Helena ia à Holanda, tá aqui H, é suficiente para Alexandre e Alemanha. Pronto, tá ok. Montadas as premissas, e agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que primeiro, né, verificar se é implicação lógica do tipo 1 ou do tipo 2. Olha, aqui tem alguma premissa que seja proposição simples ou que seja uma conjunção? Não, não tem. Logo, não é do tipo 1. Se não é do tipo 1, então é do tipo 2. Para resolver uma questão do tipo 2, eu tenho que observar as opções de resposta. Para o tipo 2 somente. Para o tipo 1, você não interessa como é que estão as opções de resposta. Não interessa. Mas para o tipo, resolver uma questão do tipo 2, eu tenho que observar as opções de resposta. Então, observando aqui as opções de respostas, vamos ver qual o conectivo que é utilizado. Olha, é conectivo E, também aqui, ó. Helena não vai à Holanda, é afirmação. Carlos não vai ao Canadá, é outra afirmação. Alexandre não vai à Alemanha, é outra afirmação. É como se fosse tudo E aqui, tá? Então, observe que nas opções de respostas só se utiliza o conectivo E. Nessa situação que só se utiliza o conectivo E, a gente deve optar pelo método de teste de hipótese, tá bom? Então, vou usar o método de teste de hipótese para resolver essa questão. Então, vou aqui marcar aqui essas premissas aqui e vou levar para uma nova página para resolver a questão. Vamos aqui, deixa eu inserir aqui mais uma linha. Então, aqui inserindo uma linha, nova página, depois. Ctrl V, tá aqui. Bom, tem as premissas aqui. Então tem que fazer o quê? Vou ter que estabelecer uma hipótese. Pessoal, vou fazer o seguinte, vou dar um intervalo, tá? E logo após o intervalo eu venho com a solução dessa questão. Reajustados, realmente serão reajustados, né? Olha, a alternativa que traz esses resultados é a alternativa B, né? É a alternativa B. Observe lá na alternativa B que o dólar não sobe, os salários serão reajustados e não ocorrerá uma crise econômica. B de bola. Tá bom? É só isso, não é difícil. Isso aqui dá para se resolver muito rápido, pessoal. É só questão de treino. Isso aqui, sinceramente, dá para resolver em menos de 1 minuto, né? Faça em casa, teste que você vai ver que dá para fazer em menos de 1 minuto essa questão, tá bom? Então tá aí, a resposta, letra B de bola. Agora vamos resolver aqui a questão 7. A questão 7, né, vamos anotar aqui as premissas, depois a gente vai verificar se é do tipo 1 ou do tipo 2. Tá, aqui, questão 7 tem assim, aqui, ó. Carlos não ia ao Canadá, é condição necessária para Alexandre ir à Alemanha. Helena não ia à Holanda, é condição suficiente para Carlos ir ao Canadá. Alexandre não ia à Alemanha, é condição necessária para Carlos não ir ao Canadá. E Helena ia à Holanda, é condição suficiente para Alexandre ir à Alemanha. Helena não vai, aí tem as opções de resposta, né? Olha, é uma questão de implicação lógica, né? Eu tenho aí afirmações no enunciado, tá, ok? Usando conectivos, e ele quer a conclusão, né, aqui, ó, portanto, ele quer a conclusão dessas premissas. É uma questão de implicação lógica. Vamos fazer o quê? Primeira coisa, para facilitar a solução da questão, é fazer as proposições simples, né, representar através de letras. Então, vamos fazer isso agora. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver só se eu coloquei... Não coloquei. Podia ter já separado aqui as proposições, ficaria mais fácil, né? Então, aqui, ó. Carlos não ia ao Canadá. Vamos ter que aqui. Quais são as que aparecem? Ó, pessoal, vou associar uma letra que tem a ver com a proposição. Observe, ó. Carlos, Canadá, né? Tem aqui depois. Helena, Holanda. Alexandre, Alemanha. Então,
tem uma letra que fica mais fácil associar. Eu vou chamar aqui Carlos ir ao Canadá, vou chamar de C, tá bom? Então, Carlos não ir ao Canadá vai ser não C. Então, isso aqui eu vou representar, né, como não C. É condição necessária para Alexandre ir à Alemanha. Então, aqui, Alexandre ir à Alemanha, é claro que eu vou chamar da letra A. Ok? Tem tudo a ver, né? Aqui, Helena não ir à Holanda, vou chamar, né? Vou chamar de H. Helena ir à Holanda. E não ir vai ser não H. Pronto, achei o valor lógico do B. Então, onde tiver B, eu vou colocar F de falso. Aqui, ó. Aqui tem B. Deixa eu colocar aqui no lado de cor. Ó, aqui tem B. Então, aqui é falso, né? Aí, falso ou C é verdade. Olha, aqui é o exclusivo. O exclusivo para ser verdade, eu tenho duas situações. É verdade e falso verdade, tá? Duas situações. Repetindo. Verdade, falso, verdade. Aqui, ó, a situação que vai ser o quê? Vai ser falso, verdade. Aqui já é falso, né? Então, aqui tem que ser verdade. Pronto. Acabei de descobrir o valor lógico do C. O C é verdade. Esse resultado eu vou substituir na de baixo. Então, aqui, ó. O C é verdade. Agora, só que ocorreu um problema. Olha qual é o problema aqui. O problema é o seguinte, ó. Aqui, a primeira parte da bicondicional é verdadeira, né? A primeira parte é verdadeira. Só que a segunda parte da bicondicional, ó, ela é falsa. E verdade, bicondicional falso, isso aqui resulta em que valor lógico? Isso aqui resulta no valor lógico falso. Só que era para ter resultado, ó, em V, pessoal, né? As premissas têm que ser verdadeiras. Então, se tem que ser premissas tem que ser verdadeiras, ocorreu aqui, ó, uma contradição, né? Um conflito, né, de resultados, tá bom? Então, se houve um conflito de resultados, quer dizer o seguinte, que essa hipótese aqui, ela não pode ocorrer, tá? Então, a gente tem que descartar essa hipótese. Mas, olha, o A só tem dois valores lógicos possíveis, ou é V ou é F. Se eu descarto o valor lógico V, é claro que eu tenho que considerar o A sendo falso. Pronto. Então, pessoal, se A igual a V está errado, o A sendo falso, com certeza está certo. Isso aqui é absolutamente certo. Não é hipótese mais. Está ok? Então, esse resultado aqui, A falso, eu vou jogar nas premissas. Olha, poderia ter ocorrido de essa hipótese aqui ser válida, o ACV fosse válido. Isso ocorreria como? Aqui, né? Ó. Se isso aqui, por exemplo, se aqui fosse não C, aqui ficaria como? Não C ficaria F, né? Aí F bicondicional com F dá V. Aí daria certa a hipótese, tá bom? Então a hipótese estaria certa e aí a questão acabava, né? Aí eu achava o A é V, o C é V e o B é F. A questão acabava, era só suficiente para Y. Aí eu escrevo assim, ó, X é condição suficiente para Y, eu escrevo assim. Agora se eu digo assim, ó, Z é condição necessária para W. Z é condição necessária para W. Eu escrevo assim, ó. O Z vai ficar na segunda parte da condicional. Então, a segunda parte é condição necessária para a primeira. E a primeira parte é condição suficiente para a segunda, tá? Então, lembrem disso aqui. Agora, vamos lá, vamos ver aqui. Então, Carlos não ir ao Canadá é condição necessária. Então, se é condição necessária, ele vai ficar na segunda parte, o não ser. E na primeira parte vai ficar quem? A Alexandre e a Alemanha, que é o A. Segunda premissa, Helena não ir à Holanda, é não H, é condição suficiente. Então, é a primeira parte, não H, né, implica Carlos ir ao Canadá, implica C. Alexandre não ir à Alemanha, vai ser não A, é condição necessária. Então,
Não há, vou colocar aqui na segunda parte. É condição necessária para quem? Para Carlos não ir ao Canadá. Então, não C. Helena ia à Holanda, é o H, é condição suficiente. Então, Helena ia à Holanda é condição suficiente para Alexandre ir à Alemanha. Ok? Pronto, ficou assim. Só confirmando se está certo. Carlos não ia ao Canadá, está certo, é não C. Necessário é Alexandre ir à Alemanha, tá ok? É o A. Aqui, Helena não ia à Holanda, ok, não H, é suficiente para Carlos ir ao Canadá, ok. Alexandre não ia à Alemanha, vai ser não A, aqui, tá aqui, né, tá aqui o não A. É condição necessária para Carlos não ir ao Canadá, tá certo, não C. E por último aqui, Helena ia à Holanda, tá aqui H, é suficiente para Alexandre ir à Alemanha. Pronto, tá ok. Montadas as premissas, e agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que primeiro, né, verificar se é implicação lógica do tipo 1 ou do tipo 2. Olha, aqui tem alguma premissa que seja proposição simples ou que seja uma conjunção? Não, não tem. Logo, não é do tipo 1. Se não é do tipo 1, então é do tipo 2. Para resolver uma questão do tipo 2, eu tenho que observar as opções de resposta. Para o tipo 2 somente. Para o tipo 1, você não interessa como é que estão as opções de resposta, não interessa. Mas para o tipo, resolver uma questão do tipo 2, eu tenho que observar as opções de resposta. Então, observando aqui as opções de respostas, vamos ver qual o conectivo que é utilizado. Olha, é conectivo E, também aqui, ó. Helena não vai à Holanda, verdade e falso, verdade, tá? Duas situações, repetindo. Verdade, falso, verdade. Aqui, ó, a situação que vai ser o quê? Vai ser falso, verdade. Aqui já é falso, né? Então aqui tem que ser verdade. Pronto. Acabei de descobrir o valor lógico do C. O C é verdade. Esse resultado eu vou substituir na de baixo. Então aqui, ó. O C é verdade. Agora só que ocorreu um problema. Olha qual é o problema aqui. O problema é o seguinte, ó. Aqui, a primeira parte da bicondicional é verdadeira, né? A primeira parte é verdadeira. Só que a segunda parte da bicondicional, ó, ela é falsa. E verdade, bicondicional falso, isso aqui resulta em que valor lógico? Isso aqui resulta no valor lógico falso. Só que era para ter resultado, ó, em V, pessoal, né? As premissas têm que ser verdadeiras. Então, se tem que ser premissas tem que ser verdadeiras, ocorreu aqui, ó, uma contradição, né? Um conflito, né, de resultados, tá bom? Então, se houve um conflito de resultados, quer dizer o seguinte, que essa hipótese aqui, ela não pode ocorrer, tá? Então, a gente tem que descartar essa hipótese. Mas, olha, o A só tem dois valores lógicos possíveis, ou é V ou é F. Se eu descarto o valor lógico V, é claro que eu tenho que considerar o A sendo falso. Pronto. Então, pessoal, se A igual a V está errado, o A sendo falso, com certeza está certo. Isso aqui é absolutamente certo. Não é hipótese mais. Está ok? Então, esse resultado aqui, A falso, eu vou jogar nas premissas. Olha, poderia ter ocorrido de essa hipótese aqui ser válida, o ACV fosse válido. Isso ocorreria como? Aqui, né, ó. Se isso aqui, por exemplo, se aqui fosse não C, aqui ficaria como? Não C ficaria F, né? Aí F bicondicional com F dá V. Aí daria certa a hipótese, tá bom? Então a hipótese estaria certa e aí a questão acabava, né? Aí eu achava o A é V, o C é V e o B é F. A questão acabava, era só agora depois verificar qual alternativa que trazia esses resultados. BF, CV e o A sendo V. Achada a alternativa que trazia esses resultados, acabava a questão. Só que aqui, como houve um erro no estabelecimento da hipótese, então eu vou ter que fazer o seguinte, considera agora o AF e substitui